E agora nós vamos falar sobre o processo de espermatogênese. Espermatogênese é a produção de espermatozoides no homem. Vejam, nós temos uma célula diploide que dá origem a duas células diploide, ou seja, é uma divisão, pessoal, equacional, ou seja, é uma mitose. Então, o primeiro processo de divisão aqui é equacional, ou seja, é uma mitose. Então, a gente pode sim dizer que na produção de espermatozoides ocorre sim mitose, porque na fase proliferativa ou germinativa você tem mitose. Depois essa célula cresce e vai originar ao todo 4 células com a metade do número de cromossomos, ou seja, vai originar células por meiose. Então nós temos uma divisão equacional, que é a mitose, seguida por uma meiose. Esse aqui é o processo de espermatogênese, que no homem começa a ocorrer ainda na fase embrionária. Entende? Isso é questão de vestibular. Esse primeiro período aqui, pessoal, que é o chamado período germinativo ou proliferativo, no homem ainda ocorre na fase intrauterina, em que células germinativas, chamadas de células intersticiais, sofrem mitose e dão origem a espermatogônias. Então esse primeiro processo aqui ocorre na fase intrauterina e ocorre por toda a vida do homem. O menino de 5 anos está produzindo espermatogônias. O menino uma pessoa de 90 anos está produzindo espermatogônia. Então começa na fase, esse período germinativo, começa na fase intrauterina, na barriga da mãe, e ocorre por toda a vida. Quando o menino chega na puberdade, ali por volta dos 13 anos, em média a puberdade dos meninos é mais tardia do que das mulheres, ele começa a maturar essas espermatogônias. A espermatogônia vai passar agora por um período chamado de crescimento, em que ela aumenta o volume justamente para forçar a sua divisão celular. Aí a espermatogônia é agora chamada de espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai sofrer a meiose, em que ele vai ter a primeira divisão da meiose, que é reducional, produzindo espermatócito 2. Depois o espermatócito 2 sofre a segunda parte da divisão meiótica, produzindo espermátides. Vejam que cada espermatócito 1 vai produzir 4 espermátides. Agora, isso aqui que eu fiz é porque o que ocorre com essa espermatogônia aqui vai ocorrer com essa outra também. Entenderam? O que ocorre com um vai ocorrer com o outro. Essa fase que ela aumenta o volume é a fase de crescimento, inicia na puberdade e vai até o final da vida. Um homem de 98 anos ainda produz espermatozoides, mas é lógico que é menos do que um adolescente. E aí depois tem a fase que tem a meiose propriamente dita, que é a fase de maturação. A última fase da espermatogênese, pessoal, é a fase chamada de espermiogênese, ou diferenciação celular, em que cada espermatozoide vai formar um espermatozoide. Lembre que o espermatozoide ele tem uma cauda, então nessa diferenciação celular, os centríolos formam a cauda. Ele tem também a região do colo. É aqui que nós encontramos as mitocôndrias, que vão fornecer energia para o deslocamento do espermatozoide. Analise comigo, cada espermatogônia vai produzir 4 espermatozoides. O homem, em cada ejaculação, libera cerca de 300 milhões de espermatozoides. É muita coisa, né, pessoal? Em cada ejaculação, 300 milhões de espermatozoides. Vamos agora comparar a espermatogênese com a ovulogênese. E aí vocês vão conseguir fixar isso aqui melhor. Mas só repetindo, o que é que no homem ocorre ainda na fase intrauterina? É o período germinativo ou proliferativo. Começa na fase intrauterina e vai até o final da vida. O que é que começa a partir da puberdade, por volta dos 13 anos? É o período de crescimento, depois maturação e a espermiogênese. Cada espermatogônia ou cada espermatócito primário produz 4 espermatozoides. Aí eu esquecendo, uma questão muito abordada dos vestibulares, pessoal, é no que diz respeito ao número de cromossomos. Vejam que a célula germinativa é diploide, a espermatogônia é diploide e o ovócito primário é diploide. As 3 últimas são haploides. Então é só você lembrar.
germinativa, espermatogônia, ovócito primário, espermatócito primário. Aí, espermatócito secundário, espermata e espermatozoide. As 3 primeiras são diploides e as 3 últimas são haploides. Ou seja, aqui tenho 46 cromossomos, aqui eu vou ter 23 cromossomos em cada. Agora vamos comparar com a gametogênese feminina. Vamos lá. A gametogênese feminina é chamada de ovulogênese ou ovogênese. Entendam. Nós temos a célula germinativa, aí ela origina 2 células geneticamente iguais. Que processo ocorreu aí? Se são geneticamente iguais, ocorreu uma divisão equacional, ocorreu uma mitose. Agora, olha só a ovogônia. Ela vai crescer e depois ela vai formar células com a metade do número de cromossomos. Então, ocorreu uma divisão reducional, ou seja, ocorreu uma meiose. Então aqui na ovulogênese ocorre também uma mitose e uma meiose. Vamos lá. Qual é a fase que nos homens ocorre ainda na fase intrauterina? É o período germinativo ou proliferativo. Aqui nas mulheres, pessoal, também é da mesma forma. Vejam, nas mulheres, elas têm a célula germinativa, que é o folículo ovariano. Aí ele sofre mitose e dá origem a ovogônias. Isso aqui ocorre na fase intrauterina. Só que as mulheres vão além. O que elas fazem? Ainda na fase intrauterina ocorre o período de crescimento. Essa ovogônia aumenta o volume e se converte em ovócito primário. Ou seja, toda mulher já nasce com ovócito primário. Os períodos de germinativo e o período de crescimento só ocorre na fase intrauterina. Então, a mulher, ela nasce com ovócitos primários. Se eu pegar um ovário de uma mulher, cortar o meio e analisar o seu interior, eu vou encontrar uma menina, eu vou encontrar ovócitos primários. Um recém-nascido, eu vou encontrar ovócitos primários. Então, a mulher nasce com ovócito primário, interrompido na fase, pessoal, não é meiose? Na fase de prófase 1. Interrompido lá na fase de prófase 1, o ovócito primário, ok? Aí, esse ovócito primário vai agora se converter em ovócito 2 e depois em óvulo. Mas entendam, lá no homem, cada espermatócito primário dá origem a 2 espermatócitos secundários. Aqui não, dá origem a um ovócito secundário e a um glóbulo polar, que não tem nenhuma função nas mulheres, ele vai ser degenerado e absorvido pelo corpo. Depois, o ovócito secundário vai dar origem a um segundo glóbulo polar e a um óvulo. Ou seja, a mulher, de cada ovogônia, só vai produzir um gameta, um único óvulo. O homem, de cada ovogônia, produz 4 espermatozoides. Uma outra diferença é que a mulher, ela ovula geralmente um único ovócito 2 por mês. Já o homem, como a gente viu, em cada ejaculação são cerca de 300 milhões de espermatozoides. Então, mulher tem ovócito primário. Quando é que ela vai ter ovócito secundário? Essa mulher vai ter ovócito secundário, pessoal, quando ela fizer o processo de ovulação. Então, na ovulação, o ovócito primário é convertido em ovócito 2, através da ação de um hormônio chamado de FSH, hormônio folículo estimulante. E aí, esse ovócito 2 é liberado através da ação de um hormônio chamado de LH, o hormônio luteinizante, que é quem provoca a ovulação na mulher, o rompimento do folículo ovariano para liberar o ovócito 2, ok? Essa ovulação das mulheres, ela tem um período para ocorrer. Ocorre a partir da puberdade, que nas mulheres geralmente inicia por volta dos 12 anos em média. Lógico que tem meninas que começam a ovular por volta dos 9 anos. Então começa ali por volta dos 12 anos e vai até a sua menopausa, por volta dos 45 a 50 anos de idade. Nessa menopausa, a mulher deixa de ovular porque ocorre um atrofiamento do ovário, uma redução drástica dos hormônios ovarianos, que comprometem aí o seu ciclo de ovulações. Tudo bem? Já o homem, ele tem um período chamado de andropausa, por volta dos 40 anos de idade. O homem entra na andropausa. O que é andropausa? Andropausa é apenas uma redução na produção de testosterona, mas ele continua ejaculando, continua produzindo espermatozoides.
Mas hoje as mulheres, com a questão da reposição hormonal, elas têm uma vida relativamente normal no que diz respeito a ter novamente uma concentração adequada dos hormônios que são produzidos no ovário, em especial o estrógeno, que é essencial para a homeostase do organismo feminino. Agora, veja, a mulher ovulou o ovócito 2. Quando é que ela vai ter óvulo? Ela só vai ter óvulo, pessoal, se um dia ela for fecundada. Então, durante a fecundação é que o ovócito 2 se transforma em óvulo. E quando a mulher ovula o ovócito 2, ele fica parado em metáfase 2. É importante que vocês saibam disso. Ovócito 1 em prófase 1 e o ovócito 2 em metáfase 2 da meiose. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula sobre reprodução, sobre gametogênese. Espero que vocês tenham gostado. E se liga aí, galera, que a aula é show!